Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, acesse, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para participar, você pode usar o chat do site da AltV, também o WhatsApp 974012235, ainda um telefone que fica à sua disposição, 50526622, é São Paulo 011. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião dentista, Dr. José Henrique de Oliveira. Dr. José Henrique, prazer tê-lo aqui, boa tarde. Prazer é meu estar com vocês, discutindo assuntos relevantes, né, para o nosso dia a dia. O senhor é diretor de operações e credenciamento do Impal Dental, é isso? Isso mesmo. O que é Impal Dental? Eu não sei corretamente, eu nem... Perfeito. O Impal Dental, Instituto de Previdência e Assistência Odontológica, é uma operadora de odontologia que existe desde 64 e que hoje atua trabalhando no mundo corporativo, atendendo a clientes por todo o Brasil, né, com abrangência nacional, e promovendo não só a questão do atendimento odontológico para colaboradores das empresas, mas também promovendo saúde através de programas que a gente desenvolve nessas empresas. Também conosco o cardiologista Dr. José Luiz Aziz. Doutor Aziz, prazer tê-lo aqui. Obrigado, prazer é meu. Estamos aqui, mas nessa horinha vamos tentar esclarecer tudo que a gente pode falar sobre cardiologia nessa tarde. E eu venho representando a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, também sou professor da Faculdade de Medicina do ABC e esperamos contribuir com vocês essa tarde aqui. Como é que vocês encontram tempo para tantas atividades? Não é fácil, mas precisa dividir, precisa jogar bola, precisa fazer esporte, precisa atender, precisa fazer parte da sociedade, né? Isso a gente consegue. O senhor é diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de Isso, São Paulo. Isso, eu sou um dos diretores. O senhor é diretor, é isso? Somos um dos diretores da faculdade, da Sociedade de Cardiologia, e são vários diretores. Hoje eu vim aqui representar essa grande sociedade. Também conosco, Marilena... Me ajuda, Marilena Pácios. Pácios, isso. Eu fico meio em dúvida, assim, às vezes... É espanhol, meus avós. Então, Pácios. Né? Uhum. A senhora é administradora hospitalar, superintendente da Associação Cruz Verde. Exato, quero cumprimentar você. É uma honra estar aqui fazendo parte dessa mesa de pessoas tão ilustres, profissionais tão renomados. Quero agradecer o meu amigo mais que querido, Fausto. Eu digo mais que querido, porque querido é pouco, então mais que querido, pelo convite aqui. Vou estar aqui à disposição e com muito prazer e orgulho eu venho falar da Associação Cruz Verde, que é uma organização com fins não lucrativos. Já a gente fala com detalhes sobre a Associação Cruz Verde, porque eu quero também anunciar o Dr. Carlos Varela. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma honra para nós. E representando aqui a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, para falarmos sobre as doenças vasculares, a interação com as doenças cardiológicas e esclarecimento da população em geral, que a informação é extremamente importante para ter esse esclarecimento. Da mesma forma que eu disse para o doutor Aziz, o senhor é diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, São Paulo. Exatamente, da Regional São Paulo. Sou um dos membros da diretoria. O que mais? Cirurgião vascular, cirurgião endovascular, atuante em hospitais e consultório e também tentando ter um pouco de vida pessoal, como a gente recomenda para os pacientes, e a gente também tenta seguir um pouco isso. Como é que fala quando faz, ou como faz quando fala para o paciente, faça isso? O senhor consegue? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A gente tenta, mas é bom que isso aconteça, porque mostra que nós somos seres humanos também, e quando a gente fica doente, é até bom que isso aconteça para a gente lembrar que a gente tem uma limitação e que a gente tem que correr atrás e batalhar em cima da nossa limitação também. Aproveitar que o doutor Zé Henrique não está ouvindo, o doutor Aziz e também a doutora Marilena, diz que o pior paciente é o médico, é verdade? Estou falando até baixinho, é Se verdade? não é o pior, é um dos piores. Doutor Aziz. Não, mas é verdade. Sabe que isso tem uma tese disso na USP, que foi feito isso, o médico como paciente.
e ele realmente foi confirmado como um dos piores dentro do cenário, como um dos pacientes, na comparação. E no caso da odontologia, doutor Henrique? Seguramente são os piores. Eles procuram? Sim, eles procuram. Na dor profunda, na dor aguda? A gente briga um pouquinho com essa realidade, né, do brasileiro que procura odontologia apenas quando está desconfortável, com dor, mas existe a procura, sim, e a troca é mais simplificada em virtude de todo o conhecimento que existe na área de saúde. É que o senhor é jovem, mas quando chegar na minha idade, só em caso extremo para ir a um dentista. As técnicas mudaram, as coisas estão bem melhores hoje em dia. Aqueles ferrinhos infernais. Eles existem, mas eles estão um pouco mais camuflados. Continua. O barulhinho não barulhinho, muda, né? O barulhinho não muda. muda. Vocês não conseguiram tirar. Diminuiu, mas não Isso, acabou. não acabou. De jeito nenhum. Doutora Marilene Pastos. Marilena Isso, Pastos. Marilena. Fala para a gente da Cruz Verde. O que é a Cruz Verde? Então, a Cruz Verde é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atende crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave. São crianças que foram, na maioria das vezes, acometidas pela paralisia no momento do nascimento, e todas têm uma sequela, tanto motora quanto cognitiva, muito graves. A Cruz Verde trabalha essencialmente com criança grave, com paciente grave. E a gente tem 3 unidades de atendimento, que é um hospital, um ambulatório e um hospital-dia. No hospital nós temos 204 leitos, estão sempre ocupados. O ambulatório e o HD prestam, em média, 1.800 atendimentos por mês. E uma demanda de trabalho assim gigante, 24 horas por dia. Quando a senhora disse que tem 204 leitos, onde é o espaço físico? Onde se localiza? Então, nós estamos próximos daqui, inclusive. Nós estamos na Rua Diogo de Faria, no número 695, na Vila Clementino. E lá são as 3 unidades. No Hospital São Paulo? 2 quadras abaixo do Hospital São Paulo. E lá funcionam as 3 unidades, o hospital, o ambulatório e o hospital-dia. Quantos pacientes a senhora fez a referência? Isso Então, dá no 18 hospital... mil anos, alguma coisa assim, pelo número... No hospital dá um total de 72 mil pacientes dia, que é mais ou menos, é assim que a gente conta o atendimento hospitalar, né? Porque a gente está sempre com a capacidade lotada. São pacientes que a gente tem uma rotatividade pequena, então quando a gente tem vaga, a gente tem sempre uma demanda de pacientes esperando para internação. O que mais se reclama no sistema hospitalar do Brasil é a falta de vagas. E quando se pergunta, não tem vaga. Nunca tem vaga. Mas no caso de vocês, que é um atendimento específico, é referência no tratamento de paralisia cerebral grave, é isso? Isso. No caso específico de vocês, como se aproxima, como se consegue espaço, posso até dizer isso, né? Como se consegue espaço? A senhora disse que está sempre ocupada e há necessidade que se abra vaga para uma nova internação. Exato. A gente recebe pacientes lá pelo Poder Judiciário, porque a gente tem uma parte das crianças que foram abandonadas. Então, ou se encontram em abrigos, ou estão em hospitais. Então, o Poder Judiciário é que viabiliza essa interface com a gente. Recebemos pacientes da rede pública como um todo, e pacientes que são trazidos pelas famílias, que ficam sabendo da Cruz Verde e vão buscar atendimento lá. Fora de São Paulo? A gente recebe também, porque não tem uma unidade com essa especialidade fora de São Paulo. Então, assim, a gente também recebe pacientes de fora, principalmente nas unidades externas. É para todas as especialidades, porque eu estou vendo aqui atende neurologia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, serviço social e odontologia. Todas as áreas? Todas as áreas. Nós temos uma equipe multidisciplinar, no total são 300 pessoas contratadas, mais ou menos uns 50 voluntários para atender toda essa demanda. E sobrevive como? Então, a nossa receita principal vem do Ministério da Saúde, que é um convênio com o SUS, onde 100% dos leitos são conveniados. Então, o SUS não reajusta a tabela há mais de 10 anos. Então, vocês podem imaginar, e como aqui somos todos profissionais da área, já conhecem um pouco essa problemática, assim, a gente vai ficando numa defasagem em relação ao custeio, que é uma coisa absurda, né? Marilena, quantos anos, Marilena, que não há um reajuste? Reajuste da tabela há mais de 10 anos. Então, assim, é um contrato onde o outro lado, né, o prestador tem todo o reajuste de todos os insumos, os dissídios, né, anuais dos funcionários,
os aumentos que incidem sobre todas as contas, né, normais, oxigênio, medicamentos. E aí a gente tem que ir trabalhando numa linha paralela para captar recursos para viabilizar o custeio, entendeu? Doutora Ziz? Queria perguntar para a Marilena se a grande causa das paralisias cerebrais continuam as mesmas, né? Que é aquela má assistência, muitas vezes no parto, isso continua muito. Má assistência, inclusive, desde lá do pré-natal, né? Isso acontece. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Ainda qual que é o grande volume que vocês recebem ainda? Esse continua sendo, vamos dizer, um dos fatores principais, né? Mas hoje a gente tem uma mudança um pouco na demanda, porque assim, com o avanço da neonatologia, os prematuros de baixíssimo peso, que até anos atrás não sobreviviam, né? Prematuros de 500 gramas, de 600 gramas não sobreviviam, hoje eles sobrevivem. E uma parte sobrevive sequelado. E uma parte dessas sequelas é a paralisia cerebral. A gente tem também uma outra variante, vamos assim dizer, de causa, que é a questão do uso de drogas, né? A questão do uso do álcool abusivo durante a gestação. Na adolescente, durante a gestação, e nas adolescentes também, né? Parece Exatamente. que isso é o que E o piora uso de mais. abortivos, né? A gente tem, às vezes, casos que chegam até a Cruz Verde, gestantes que usaram abortivos, né? Que eles não foram eficientes para abortar, mas eles lesaram a criança durante a sua formação. Então, a gente tem uma mudança um pouquinho das causas, mas, assim, a predominância maior ainda é, infelizmente, na hora do parto. A gente, às vezes, recebe mães com histórias, assim, que ficaram 18 horas em trabalho de parto. Entendeu? Então, os senhores que são médicos aqui podem avaliar, né, o risco que é você deixar uma gestante 18 horas num trabalho de parto. Marilena, a doutora Aziz fez referência a... Eu gostaria de saber que tipo de paciente atende, porque, pelo que ele disse, não é apenas o neonatal, é para todas as faixas etárias. A Cruz Verde, assim, para a internação, a gente essencialmente atende mais bebês e crianças. Como a gente trabalha com pacientes sem prognóstico de recuperação e paciente grave, quer dizer, eles não têm alta, né? A saída deles da instituição é geralmente pelo óbito. Entendeu? Então, a gente tem todas as faixas etárias, desde bebês até crianças, jovens, adolescentes e adultos. Só para você ter uma ideia, tem alguém que tenha ficado muito tempo lá? Qual o tempo que ficou? Tem. Nós temos pacientes de longa permanência, como se fala, né? Nós temos pacientes com 30 anos de internação, com 40 anos de internação lá. Chama a vida. É uma vida, exatamente. Então, a gente tem duas plataformas que sustentam o nosso trabalho, que é, a primeira plataforma é a questão de, assim, toda intervenção que é feita no paciente, ela é feita por profissional habilitado. Não é feita por leigos, entendeu? Assim, toda assistência prestada são por profissionais especializados e habilitados. E a outra plataforma, que é o suporte do trabalho, é a questão afetiva amorosa. Assim, todo o nosso trabalho tem uma preocupação muito grande de ser feito com muito amor, com muito carinho, de transmitir para aquela criança, para aquele indivíduo, que ele é amado, que ele é respeitado. E posso fazer uma pergunta? Eu queria saber se quando vocês têm teoricamente, um mini centro cirúrgico, alguma coisa vocês têm que fazer, porque esses pacientes, toda vez que você vai intervir, você tem que anestesiá-lo, inclusive na parte odontológica, né? Você não consegue trabalhar com isso. Vocês têm essa estrutura para isso lá também? Então, isso faz no hospital, você tem que transferir ele dali e vai para o hospital. Então, a gente tem uma infraestrutura que consegue segurar o paciente até um nível de gravidade. Depois disso, eu tenho que recorrer à rede pública, infelizmente. E um dos projetos que a gente tem é conseguir implementar uma UTI lá. Porque nos últimos anos, a gente tem recebido pacientes com agravos clínicos também, não só com paralisia cerebral, mas agravos clínicos. Pacientes que fazem uso de tráqueo, de gastro, dependentes de oxigênio. Então, a gente consegue segurar o paciente até um nível de gravidade. E o nosso hospital de referência é o Hospital São Paulo. Então, assim, a gente tem sempre uma dificuldade, porque o Hospital São Paulo também está sempre no gargalo ali com leitos de UTI, né? E a gente, quando chega com o nosso paciente é um paciente de longa permanência de UTI. Então, eu faço um buraco, na verdade, na logística toda de atendimento deles, porque o nosso paciente, às vezes, fica 2 meses, 3 meses na UTI.
Entendeu? Em termos de atendimento sob anestesia geral, a gente tem uma unidade lá, que a gente chama de unidade de anestesia geral, principalmente para atendimentos odontológicos. Porque tem uma parte dos pacientes você não consegue tratar na cadeira de maneira convencional. É o que ele se referiu. É o que ele só se com referiu. anestesia. Exatamente. Para vocês terem ideia, a gente tem história, às vezes, de paciente que chega lá, há 3 anos, esse paciente chora, esse paciente geme, a mãe já mudou de médico, já mudou de medicação. E aí a gente consegue fazer o atendimento odontológico e se descobre que o que ele tinha era realmente dor de dente. Conosco aqui o doutor José Henrique, que é cirurgião dentista, o doutor Carlos Varela é cirurgião vascular e o doutor Aziz, doutor José Luiz Aziz, é cardiologista. E a Marilena, que está conversando conosco, é administradora hospitalar. Mas quando eu me refiro aos 3 médicos presentes aqui, eu acho interessante, porque tem o dia vascular, tem o Dia Mundial do Coração e tem até o Dia do Mau Hálito. É isso? O que é o Dia Vascular, doutor Varela? O Dia Vascular é uma data onde nós, cirurgiões vasculares do Estado de São Paulo, nos mobilizamos para divulgar a especialidade, fazer que a população conheça que existem doenças vasculares e que existem pessoas que podem tratar dessas doenças. Porque, naturalmente, quanto mais informação a gente tem, mais a gente tem acesso a poder reivindicar até do sistema público, do sistema privado de saúde. E esse conhecimento que traz a força, traz o poder. E, naturalmente, em termos até da nossa convivência, a gente pensa que as doenças vasculares são apenas as varizes, que seriam, vamos dizer, o que tem mais frequente do ponto de vista de doença vascular. Mas não temos apenas a doença vascular em termos de varizes. Nós temos várias doenças, até em interface com a cardiologia, que muitas delas são aterosclerose, a mesma placa de gordura que acomete as artérias do coração, as coronárias, também acometem outras artérias, como as artérias do pescoço, as carótidas, as artérias da perna, a nossa artéria principal, a aorta abdominal. Nós temos uma gama de doenças que atingem todas as faixas etárias da população, desde as crianças que nascem, assim como tem as questões da paralisia cerebral, tem crianças que nascem com malformação vascular, onde o cirurgião vascular atua nessas crianças, melhorando a qualidade de vida delas, assim como nós temos as varizes, as doenças venosas de modo geral, e as doenças também que atingem principalmente a terceira idade, no sentido de ateromatose, as placas de gordura, as dilatações, os aneurismos. Então, a ideia é trazer para a população em um ambiente saudável, ou seja, trazer esse ambiente de saúde, um parque muito interessante do ponto de vista verde, saúde, Lobos, né? Vai ser no Parque Vila Lobos este domingo, no dia 27, na entrada principal, às 9 da manhã, onde nós vamos ter equipes de cirurgiões vasculares atendendo a população, prestando esclarecimentos, num ambiente de sol, de calor, um ambiente saudável e num ambiente muito bonito, trazer para as pessoas o conhecimento em relação às doenças e como elas podem, num momento precoce, identificar isso de tal forma que as sequelas no futuro sejam menores. Eu, com muita frequência aqui no Gente que Fala, eu me refiro à prevenção. O brasileiro não é dado à prevenção de maneira alguma. Mas no caso específico, ou na tua especialidade, existe prevenção ou só quando o cidadão olha para a perna e vê aquelas veias enormes assim, que fala, eu tenho o problema? Existe sim prevenção. Ou trata ou mudo de médico? Existe sim prevenção, a não ser da questão das doenças de malformação vascular, das crianças que nascem, porque isso Sim. você não tem como prevenir, você tem como tratar e melhorar a qualidade de vida, mas existe sim, e basicamente a prevenção nada mais é do que bons hábitos de saúde, como a cardiologia também tem isso no sentido de... O senhor vai falar para não fumar, para não... não gostei, é melhor mudar de médico. Eu brinco assim, Não. mas eu chamo a atenção porque é muito comum que isso aconteça. Né? É muito comum. O senhor estabelece o que é o correto. O senhor orienta o paciente, mas o paciente não aceita. Né? No meu caso específico, eu já estou partindo para outro. Por isso que a função do médico é também aliviar o sofrimento humano. O médico e o paciente, às vezes, podem não ter uma concordância, mas a função do médico é estar do lado do paciente, mesmo que as decisões dele não sejam as mais corretas para a saúde Mais dele. agradáveis. Mas é nisso, a gente atuar avisando que, olha, é importante isso, mas se ele tomar um caminho diferente e ele precisar da gente nesse momento, de forma alguma nós vamos nos furtar de atendê-lo. Essa é a função do médico, aliviar o sofrimento humano, no bom e no ruim. O Henrique já está pensando quantas vezes eu fugi de dentista, depois eu conto.
Doutor Aziz, também tem o Dia Mundial do Coração? Tem o Dia Mundial do Coração. Esse é um dia que a Organização Mundial, várias sociedades mundiais fazem nesta data, que é o dia 29. Nós fazemos essa manifestação no mundo inteiro, teoricamente. Então, vocês vão ver muitas notícias neste dia. E a sociedade não se priva disso. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, nós vamos fazer uma atuação no dia 29, no Conjunto Nacional. Nós vamos concentrar no Conjunto Nacional no dia 29. Nós vamos fazer outras ações no interior, que seria no dia 26. E no dia 29 nós concentramos no Conjunto Nacional. E nós temos também uma atividade conjunta em Brasília, também nesse dia 29, um fórum dentro das câmaras dos deputados para falar de saúde pública e cardiovascular. O coração deles... A situação do coração deles... Tá indo bem, né? Está muito. O coração nosso que tem que aguentar, né? Então nós estamos tratando eu falo com ironia, mas o que eu disse ao doutor Varela sobre a prevenção... Se não houver uma prevenção aqui, acaba no senhor. Não tem jeito, né? Acho que a prevenção é o melhor remédio. Não tem nada melhor que você fazer prevenção. Nenhum tratamento vai superar a prevenção em doenças cardiovasculares. Então, se nós não prevenirmos os principais fatores de risco, que é hipertensão, colesterol, cigarro, diabetes, sedentarismo, nós vamos pagar um preço muito caro por isso. O Brasil hoje... figura não entre os primeiros países que mais têm infartos no mundo, mas ele certamente, pela Organização Mundial de Saúde, em 2040 vai ser o país com o maior número de infartados no mundo. Isso deve triplicar, enquanto em outros países emergentes isso vem descendo um pouco. Então nós vamos ter alguma atitude aqui, porque senão nós vamos resolver esse problema. É por isso que eu disse, até com muita ironia, que ou faz a prevenção que o doutor Varela indica, não é? Ou termina no senhor. Não tem jeito. O caminho lamentável termina é esse. em nós. Termina, porque Passa ele pelo se, senhor e é chega porque se ele lá. não prevenir, também vai ter tudo isso, né? É exatamente isso. Né? Mas prevenção não consta em nenhum dicionário de brasileiro, nenhuma cartilha de brasileiro, nada. Prevenção não consta. Para a saúde, né? Mas ele vai lá arrumar o carro dele, troca o óleo, troca o filtro, troca o pneu, né? Mas, Prevenir das drogas, quando os pais orientam os filhos a não aceitar balas de estranhos. Sim. Contrata seguros, né? Isso, faz de E tudo. Para prevenção se previne faz. com relação à O que saúde. mais se fala de prevenção é para dentária. Prevenção, isso existe em todos os manuais. Isso é muito fácil. Eu não sei se as pessoas seguem, mas é mais evidente ou mais às claras a prevenção no caso da odontologia. Na realidade, eu acho que até pela baixa complexidade em tratar o assunto. Eu acho que prevenção, no caso de uma saúde bucal, é muito mais simples, em termos de, primeiro, da higiene bucal, que você deve praticar no seu dia a dia, mas também nas questões de buscar informação junto a um dentista. E, afinal de contas, ninguém, muitas vezes, morre de dor de dente, né? Então, existe uma diferença até muito grande nesse aspecto. Mas a prevenção em odontologia, ela sofreu uma alteração muito grande há tempos atrás, quando houve um investimento maior do governo com relação à fluoretação das águas. Isso reduziu em quase 50% o índice de cáries, de problemas bucais, né, relacionados à cárie. E, apesar de estarmos ainda muito longe daquilo que seria o ideal. Né? Todos os dias, quando vem um dentista aqui, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta exatamente sobre o flúor na água. Sim. O papel da utilização do flúor, tudo isso. E o senhor acaba de dizer que tem um componente importantíssimo na prevenção, que é o flúor na água. Fundamental. Eu acho que toda a mudança com relação às referências que a gente tem hoje da quantidade de cáries por criança, né, e, consequentemente, de dentes perdidos ao longo da juventude e também numa idade mais adulta, elas têm uma influência extremamente importante da presença do flúor, que acaba fortalecendo as estruturas do dente e fazem com que eles estejam menos suscetíveis à formação de cárie. Né? Tem um assunto que hoje em dia é comum, mas que até bem pouco tempo não era abordado, até pelo medo que o nome da doença traz, né? Que é o câncer bucal.
e os dentistas mais recentemente, pelo menos pela divulgação, né, do que fazem, sobre alertar o seu paciente sobre os riscos que isso... Se bem que quando chega no senhor e o senhor identifica, talvez o estágio já seja um pouco mais adiantado. É verdade, apesar do que a boca ela tem condições, muitas vezes, de, se bem avaliada por um profissional, né, a gente identificar doenças em situações ainda iniciais, né? Então, existem alguns números bastante fortes quando a gente vai tratar da saúde de uma maneira geral. Hoje, cerca de 90% dos pacientes que morrem por algum tipo de câncer bucal são, por exemplo, fumantes. Então, a gente pode, através de um trabalho de prevenção, reduzir em muito esse tipo de situação, né? Além disso, a gente tem condições de avaliar as estruturas dos tecidos moles, da língua, e identificar outros problemas que, às vezes, o paciente sequer conhece. Diabetes, enfim, uma série de problemas que podem gerar. Na parte de vocês, na avaliação, é possível orientar o paciente sobre isso? Diabetes, hipertensão? Sim, sim, existem... veja, existe até uma especialidade de odontologia, que é a estomatologia, que cuida justamente da identificação de problemas bucais, sejam estruturas duras, como dente, até as estruturas moles, na parte de gengiva, nas mucosas, enfim. Como é uma região muito sensível, muitas dessas doenças, primeiramente, refletem em alguma lesão que aparece na cavidade bucal. No caso de uma hipertensão, o senhor já indica para o doutor Aziz. Mas a gente tem uma boa interface com a odontologia, tanto é que nós temos dentro da nossa sociedade um departamento de odontologia. Sim. Porque existem algumas doenças que são muito relacionadas. Então, a principal doença que a gente correlaciona muito com cardiovascular é a endocardite. É uma infecção no coração advinda, na grande maioria das vezes, por uma infecção bucal, por mau cuidado da parte bucal. Então, é muito frequente isso. Então, nós também temos muito essa interface nesse sentido. E, às vezes, que o Henrique falou, você detecta esses doentes, vamos dizer, um doente que tem uma lesão de boca, né, um doente que fuma, é um cara que já é um cara propício a outras coisas. O pior não é a lesão de boca, ele já vai ter uma lesão de laringe, de faringe, vão ser cânceres graves, com uma evolução muito ruim e que você tem que alertar de qualquer jeito, né? Para nós, parar de fumar é bem difícil, mas que tá, não sei, eu falo para quem está nos ouvindo, para quem nos acompanha, que parar de fumar é uma coisa que tem que fazer e tem que ser logo, porque a doença é cumulativa e ela agrava a cada tempo que se passa isso, né? Em relação à parte da saúde bucal, a gente vendo o paciente como um todo, ela é tão importante que, por exemplo, pacientes da terceira idade, muitas das causas de pneumonia comunitária são por má conservação dentária, onde a bactéria, pela penetração, acaba entrando na via aérea e causando uma pneumonia. Sim. A endocardite bacteriana, até tem trabalhos, do ponto de vista até mais científicos, não que sejam totalmente fundamentados, mas já se discute até se as placas de gordura das coronárias têm uma fundamentação também por infecção bacteriana, e muitas delas que podem vir até da saúde bucal. Então, ou seja, a gente vendo o paciente como um todo, não dá para a gente descartar que a saúde bucal tem uma importância tremenda até nas outras especialidades, como a cardiologia, a cirurgia vascular e a saúde de modo geral desse paciente. Como toda quarta-feira, a participação do Dr. Letísio, o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé. Como é que você está? Tudo em ordem? Tudo em paz? Graças a Deus, tudo em ordem. Doutor Letísio, aproveitar a presença do senhor hoje para falar sobre implante capilar. Tem crescido no mundo a procura por implante capilar feito com cabelo do próprio paciente. O senhor pode explicar o procedimento? Olha, Zé Copé, o implante capilar é um procedimento que vem de longa data já, sabe? Não é nada novo, não existe nada assim que você possa falar, não, nossa, tem uma técnica revolucionária. Começou há muitos anos com o punch, né, com aqueles punches grandes, tudo, que faziam um punch em torno de 5 a 6 milímetros de espessura, de diâmetro.
depois passaram para os retalhos cutâneos, né, que você tirava uma tira da lateral do couro cabeludo, rodava esse retalho, colocava na frente para cobrir. Então, muitas vezes você tinha alguns resultados meio desastrosos, né? Então, não foi uma técnica que evoluiu muito bem. E atualmente no mercado nós temos basicamente duas técnicas na Oncopé. Uma que você tira uma tira de couro cabeludo da região occipital, ou seja, da nuca, estendendo até um pouco na região parietal, ou seja, da região próxima da orelha. Você tira um fuso de pele de toda essa região de couro cabeludo, em que você tem já todos os bulbos pilosos alinhadinhos, tudo bonitinho. E você faz os implantes na região anterior, que você faz 1 a 2 fios por implante na primeira linha da região anterior, 2 a 3 fios por implante na segunda e terceira fila, e na região da coroa você faz 3 a 4 fios por implante. Isso é a técnica do FUT, que eles chamam. Agora tem a técnica FUI, que é uma outra abordagem, é a reapresentação do punch, só que em micro punch. Então você faz pequenos furinhos no couro cabeludo, nessa região também occipital e parietal, em que você vai tirando de 1 a 2 fios por implante. E daí você tem que raspar a cabeça, raspar o cabelo, e você retira. E você coloca também da mesma forma, tira aquele punchzinho, aquele micro punch, e você tira da região posterior e coloca na região anterior, na região da coroa. Aí que tá, é uma técnica que inclusive americano está falando que está fazendo até com robô. É uma coisa interessante, uma técnica boa, tudo, mas ainda a técnica do fuso, que é a técnica do FUT, que você retira você tem um aproveitamento maior. A abordagem desse micropunch fala que não fica aquela cicatriz. Se a pessoa raspa a cabeça, fica aquela cicatriz, aquele risco branco na região. Então, essa técnica do FUI fala que não fica esse risco branco, mas em compensação fica um monte de pontinhos branquinhos, que é onde você tira o punchzinho. E o grande problema, se você precisar uma segunda ou terceira sessão de implante, talvez a área doadora fique um pouco comprometida. E o aproveitamento, vamos dizer assim, dos fios, dos bulbos pilosos, é mais interessante quando você retira aquele fuso de pele. Em contrapartida disso tudo, Zancopé, é uma técnica muito interessante. Se a pessoa, tanto homem quanto mulher, tem indicação, tem uma área receptora compatível com uma área doadora boa, faça que o resultado é bom. Entende? Não temos no mercado ainda hoje uma técnica que dê um resultado que possa substituir um implante de cabelo quando é bem indicado. Doutor Letísio, eu agradeço tua gentileza com Gente que Fala. Uma boa tarde, Letísio. Boa tarde, saúde e paz para todos aí. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br.
você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, o telefone 5052-6622 à sua disposição. Conosco hoje o cirurgião dentista Dr. José Henrique de Oliveira, o cirurgião vascular Dr. Carlos Varela, cardiologista Dr. José Luiz Aziz e a administradora hospitalar Marilena Pástios. Marilena, Ana Paula de Guarulhos. Quais os casos mais graves que chegam à Cruz Verde, de onde partiu a coragem para dedicar a vida a um trabalho tão importante como esse? Eu repito, Ana Paula de Guarulhos. A primeira pergunta? Quais os casos mais graves? É possível ter um caso grave, mais grave? A Cruz Verde, ela essencialmente tem como proposta atender o deficiente com paralisia cerebral grave, né? Agora, a gente tem casos que eu posso dizer mais graves. Por exemplo, bebês que nascem com uma má formação craniana muito importante, né? Às vezes com uma hidrocefalia também bastante importante e com prognósticos muito difíceis. E eu acho que eu poderia dizer que esses são casos mais graves que a gente recebe. Pacientes, às vezes, que vêm já com um agravo clínico, respiratório, dependente de oxigênio. Então, eu considero que a gente tem os mais graves e que, na verdade, eu posso citar esses casos, entendeu? Ana Paula não diz a iniciativa, mas a coragem para se dedicar a vida a um trabalho tão importante quanto esse. De onde partiu? Bom, na verdade, primeiro eu sou uma profissional da área da saúde, né? Então, essencialmente, eu estaria trabalhando com outros projetos também. Eu estaria lidando, eu acho mesmo, com o que a gente fala, o sofrimento humano, né? Porque eu acho que todos nós que se propõem a trabalhar na área da saúde, principalmente em hospital, que é a minha especialização, gestão hospitalar, eu já tenho essa, vamos dizer, essa predisposição emocional. E eu digo que realmente é muito difícil. A gente vive, eu acho que uma dicotomia, né? Porque, primeiro, é extremamente gratificante quando você vê que o resultado do seu trabalho ele vai diretamente beneficiar um indivíduo tão fragilizado, tão dependente, né? E tão necessitado de tudo. E, ao mesmo tempo, a gente convive com o sofrimento mesmo, com as perdas. Isso é muito difícil, a gente não acostuma, né? Às vezes as pessoas vão visitar a Cruz Verde e falam assim, puxa, Marilena,
que difícil, né? Vocês acostumam? Eu digo, não, a gente não acostuma com as perdas, com o sofrimento. Cada caso novo que chega, cada um é diferente, cada um tem uma carga de sofrimento enorme. E a gente sofre também, entendeu? A gente compadece daquela situação, daquele sofrimento. E isso, na verdade, acaba sendo uma força maior para a gente continuar lutando para evitar que outros sofram, para melhorar um pouquinho a qualidade de vida, para dar uma dignidade de vida para eles, entendeu? Sim. Doutor Varela, pois não? Eu queria aproveitar e fazer um comentário, porque eu tive a chance de conhecer a Associação Cruz Verde, e eu diria que o trabalho da Marilena é um trabalho hercúleo. É mais ou menos, dando uma analogia, é como você combater um incêndio de grandes proporções sem ter água e sem ter equipamento de incêndio, e fazer isso durante anos e anos e anos e ter a persistência. Então eu diria que não é apenas coragem, é mais que isso, é amor, é dedicação, porque qualquer profissional da área da saúde que vai e visita a associação sabe disso, vê isso, que realmente é uma dedicação descomunal. Quero aqui aproveitar e dar os parabéns pela tua coragem e dedicação de lidar com algo tão nobre, tão importante. E realmente, como médico, tenho a dimensão de ver como esse trabalho deles é extremamente difícil e certamente também gratificante, porque se não fosse, porque não é só a criança com a paralisia cerebral, é toda uma família envolvida, das mães, dos familiares de modo geral, que têm o amor e querem o melhor para essas crianças e muitas vezes não têm tudo que poderiam ter, que gostariam de ter. Então, quero aqui deixar meu registro de parabéns pelo brilhantismo como vocês conduzem a associação. Dr. Carlos Valda das Perdizes pergunta para o senhor, doutor Varela, por que no calor as veias ficam mais saltadas e as varizes doem? Não sei se dói mais, dói menos. Elas geralmente, a intensidade dos sintomas é maior no calor, porque é um fenômeno em que basicamente os vasos sanguíneos têm uma regulação. Quando a gente tem a questão de ganhar ou perder calor, no calor, para a gente manter uma temperatura e poder dissipar o calor, os vasos naturalmente se dilatam. E as veias não são diferentes. Então, as veias, naturalmente, quando elas se dilatam, isso é mais frequente no ambiente de calor, elas ficam mais visíveis, como a gente fala, o aspecto saltado, sim, esse aspecto mais visíveis, e pode intensificar os sintomas de dor, peso e cansaço. Realmente o calor é um dos fatores que ajudam na intensificação dos sintomas. Tanto que nós somos um país de clima tropical, e hoje nós estamos num clima mais que tropical, nós estamos num clima escaldante nesse momento aqui em São Paulo. Os sintomas confortáveis no paletó confortavelmente, e na gravata. Isso se intensifica, os sintomas naturalmente se intensificam, e é um dos indícios da doença venosa, ou seja, as pessoas têm queixa de dor e peso nas pernas, principalmente no período de calor. Doutor Aziz, Neuza da Lapa pergunta se o sal é o maior vilão do coração. Neuza, eu diria que é um dos maiores vilões. Se não é o maior, está bem próximo. Serve né? para as veias? Para as veias, não. Para as artérias, sim. Para as artérias você tem. É tudo Qual encanamento. Qual que é a diferença? O duto é um só. A hidráulica é uma só. Na verdade, ela é interligada, mas não é uma só. Só para ressaltar, porque vai muito ao encontro do que a cardiologia também tem. As artérias, naturalmente, são os vasos de condução que levam o sangue do coração em direção às extremidades. E as veias são os vasos que trazem o sangue da extremidade em direção ao coração. São comportamentos diferentes com doenças também diferentes. Esse campo é muito amplo. Então, na verdade, o sal, como foi a pergunta, acaba também interferindo. Da mesma forma que interfere nas artérias coronárias e no músculo cardíaco, também interfere nas artérias que vão para as extremidades, para a cabeça, para as pernas, para o abdômen, para as vísceras abdominais. Então, a interação ela é muito frequente. O sal, em conjunto com uma pessoa que já tem uma predisposição genética, que é hipertensa, que tem um histórico familiar grande de doenças não só cardíacas como vasculares, o sal acaba sendo um arsenal de inimigo. É que o sal, na verdade, o que a Neuza perguntou, né? Quer dizer, qual que é o principal fator de risco para nós? Para derrame é a hipertensão arterial, né? A grande maioria dos hipertensos que vão ter alguma complicação, a principal delas é o derrame. Né? E o colesterol seria mais a doença coronária, e o sal tem muito a ver com pressão arterial.
Então, um aumento pequeno de sal, você tem um aumento da pressão arterial e aumenta 10, 15, 20% a chance de você ter um AVC, que seria um derrame. Então, você precisa tomar muito cuidado com o sal. O sal, o jeito mais fácil de resolver ele é você reduzir a quantidade usando os sais lights, né, que eles têm 50% menos de sódio. Aquela embalagenzinha que está sempre nos restaurantes. 1 grama de sal. É muito, é pouco? As pessoas usam aquilo lá com uma... Se você pegar 100 embalagens daquela, boa acaba sendo muito. Não, né? preconizado, na realidade, em gramas de sal, teoricamente, nós não podemos usar mais de 5 gramas, de 4 a 6 gramas de sal por dia. O brasileiro consome 12 gramas de sal, em média, por dia. Cada saquinho dele tem 1 grama de sal. Então, o sal, você precisa tomar esse cuidado. Esse sal que eles dão é o sal comum, né? Que é o sal refinado, que é um sal normal, que ele tem a quantidade alta de sódio. Existe diferença de sintomas para infarto em homem e mulher? Existe. A mulher, primeiro uma coisa, a mulher é uma pessoa que tem menos detecção de infarto. 50% dos infartos em homem nunca se sentiu nada antes. O homem nunca reclamou nada, por isso que é uma doença silenciosa e que quando acontece é grave. 50%. Na mulher, esse número já sobe para quase 60%, 63%, né, de sintomas prévios. E por que a mulher, às vezes, não tem muito essa característica? Porque sempre foi aquilo, né? O infarto é uma doença de homem, é uma doença de homem. Tanto é que a mulher é 25% menos negligenciada no pronto-socorro em valorização. Chega um homem e uma mulher ao mesmo tempo no pronto-socorro com a mesma dor, é muito mais valorizada a dor no homem do que na mulher. E o infarto na mulher, a doença cardíaca na mulher, pós-menopausa principalmente, ela vai se agravar e vai ser doenças mais graves, inclusive, que as do homem. Doutor José Henrique, eu falei aqui sobre o dia do... Como é que é? O dia do coração, é isso? Dia vascular, né? Dia mundial do coração. E teve também, já foi, né? O dia do mau hálito. Dia do mau hálito. Do mau hálito. Combate ao mau hálito, lógico. Né? Todas essas referências que eu falo do coração. Né? Halitose, como a gente fala. Né? Combate ao mau hálito. Dia do... na realidade, ele visa a conscientizar as pessoas a respeito do problema. Né? É um problema foi ontem, que... não é isso? Foi ontem. É um problema que muitas vezes acarreta uma situação social delicada, porque é um assunto que é de difícil trato, né? As pessoas elas acabam muitas vezes se afastando em virtude daquela situação e que muitas vezes tem uma solução bastante simples, seja através de uma higiene bucal adequada ou através de buscar algum outro profissional que possa estar tratando alguma questão que possa estar levando àquele mau hálito. Mas a grande maioria dos casos de mau hálito vem por uma má higienização da cavidade bucal, principalmente o que as últimas informações que nós temos trata é a questão da má higienização da língua. Né? Então, muita gente não sabe, a gente tenta passar isso ao longo das orientações que a gente passa no próprio consultório, mas muita gente não sabe a importância da escovação da língua. A língua é uma estrutura onde existem papilas que são responsáveis até por o início da digestão do alimento, e elas são estruturas que acumulam. Isso é um hábito recente, porque não faz muito tempo que as fabricantes de escovas anunciam que se deve usar o outro lado da escova para essa escovação que o senhor se referiu. É recente. Na realidade, Brasil. Isso é muito comercial. No Brasil. Né? Não, eu sei. Porque é extremamente comercial. Na realidade, você não precisaria utilizar o outro lado da escova. Sim. Você pode usar as próprias cerdas da escova para fazer essa higienização. E isso é preconizado. Eu chamo a atenção disso porque, a partir do momento em que se começou a anunciar esse tipo de escova, né, que chamou a atenção das pessoas, independente do que o senhor tem insistentemente dito no seu consultório. É verdade. É. E mesmo o José assim... Henrique falou, mas não acredito. Agora apareceu ali no comercial, eu acredito. É lamentável isso. Mesmo assim, as pessoas... Porque, veja, existe uma técnica mais adequada de se fazer essa higiene. Né? E é o que o profissional, muitas vezes, ele vai procurar passar para o seu paciente.
porque não é uma técnica exata. A gente sabe qual que é a melhor forma de se escovar e a gente tem que adaptar a mecânica que o paciente tem de escovação. Então, por isso que é importante que essa informação seja passada por um profissional em consultório. Né? Você tem duas formas de fazer essa prevenção. Ou através de informações, né? Que podem ser através de vários veículos de comunicação, mas a informação vinda através do atendimento clínico ela é fundamental, porque o dentista está olhando aquela situação e ele pode não só identificar uma série de outras questões, mas ele vai fazer a orientação adequada para cada um dos pacientes. Doutora Marilene, quando a gente fala sobre a Associação Cruz Verde e a gente fala sobre paralisia cerebral, a gente imagina que é um quadro definitivo. Mas quem é a advogada Natália? Diz que teve paralisia cerebral e é advogada. Bom, na verdade, existem níveis de gravidade. Então, a gente tem o deficiente com paralisia cerebral leve, o moderado e o grave, né? Então, a gente tem várias histórias de pessoas que têm paralisia cerebral leve e que são pessoas que têm uma vida como todos nós, têm profissão, têm carreira, formam famílias, e são os que a gente chama de leve, né? Ela é Natália Bladevich e tem um blog Caminho Acessível para difundir e trocar informações sobre variados temas ligados à acessibilidade. Então, nós mesmos na Cruz Verde temos um advogado que presta serviço para a gente, que é um PC, né? Porque o que acontece? A pessoa que tem paralisia cerebral, ela sempre vai ter um acometimento motor, sempre. Não necessariamente cognitivo. Então, e o motor pode ser, às vezes, leve, entendeu? Então, por exemplo, esse advogado, que também presta serviço para a gente, ele tem paralisia cerebral, ele tem um acometimento motor só, ele gabaritou o exame dele da ordem, é uma história linda de esforço, porque ele tem um acometimento motor também não muito leve. Então, a gente tem várias histórias, entendeu? De pessoas que têm paralisia cerebral e que conseguem viver como qualquer outra pessoa, porque já eles não têm um comprometimento muito grande neurológico, às vezes pouco e às vezes nenhum, e necessariamente o motor. Doutor Aziz, Dia Mundial do Coração. Existem ações preparadas para isso? Tem muitas ações. Eu queria convidar a todos, no dia 29, nós vamos fazer no Conjunto Nacional, nós pegamos esse tema e estão várias ações que precisamos fazer, mas a ação principal vai ser ressuscitação cardiopulmonar. E nós, na Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, nós desenvolvemos um diretor nosso, que é o Dr. Aguinaldo, que cuida do centro de treinamento. Ele desenvolveu um boneco para massagem, que hoje ele custa $100 se você fosse comprar. Ele desenvolveu com garrafa PET e materiais de panos e recicláveis para fazer a mesma ação disso. Então, nós já fizemos esse treinamento com mais de 3.000 crianças aí no Congresso da Sociedade, e nós vamos fazer agora, para pelo menos nós temos um suporte para 500 pessoas nesse dia 29 no Conjunto Nacional. Convido a todos que possam ir lá no saguão do Conjunto Nacional, na qual dentro do nosso centro de treinamento, que é dentro do Conjunto Nacional, nós vamos levar as pessoas para fazer treinamentos de ressuscitação cardiopulmonar, porque isso salva a vida. Né, porque muita gente morre no mundo e no país porque não tem alguém que sabe fazer uma reanimação cardiopulmonar adequada até chegar um socorro especializado. Então, isso é uma técnica que a gente desenvolveu, a SOCESP desenvolveu isso, e que isso nós estamos dando muita ênfase a isso. E nesse dia nós vamos fazer esse treinamento. Então, todos estão convidados, eu queria convidar todos, vão escolas lá, quem estiver passando na Paulista, né, esse dia é uma terça-feira, é terça-feira que vem, isso nós vamos funcionar das 9 da manhã a 1 da tarde. E nesse período nós vamos capacitar pelo menos 500 pessoas ali para poder fazer esse treinamento de reanimação cardiopulmonar. Terça-feira. Terça-feira, dia 29. Doutor Varela, o dia vascular, domingo. Domingo, dia 27, a partir das 9 da manhã, na entrada principal do Parque Vila Lobos. Ações específicas? Ações específicas no sentido de conversar com a população, examinar, e vale aqui ressaltar algo que é muito interessante, que é uma particularidade da especialidade da cirurgia vascular.
a maior parte dos diagnósticos em doenças vasculares, eu diria que 90% das doenças vasculares, são diagnosticadas com história, ou seja, o que o paciente conta para nós, e o exame físico que a gente faz. 90% dessas doenças são diagnosticadas numa consulta médica. Então, a atuação do cirurgião vascular, mais do que a gente pedir vários exames, em termos de diagnóstico, basta examinar, conversar com o paciente. Então, a ação vascular no sentido de realmente reforçar para a população, e essas pessoas, ou seja, estatisticamente, em 90% dos casos, elas vão saber se ela tem algum problema vascular ou não, conversando e sendo examinada, que essa é a proposta que a gente vai oferecer lá. O Parque Vila Lobos é proposital? Porque as pessoas, normalmente, quando vão até o Parque Vila Lobos, não estão como nós de paletó e gravata. Vão de shorts. Exatamente, né? Facilita bastante. No sentido de elas serem examinadas e a gente também trazer no sentido de ter uma estrutura de saúde, um ambiente saudável, um ambiente de sol, verde, clima agradável, um domingo para que as pessoas também possam ir lá e não ter a questão do trabalho, para que elas possam ir lá e nos visitar. E nós estamos lá de braços abertos para receber a população e conversar com todos e tirar todas as dúvidas que forem possíveis da população. Doutora Marilene, deixa eu achar aqui de novo. Suzete pergunta se existem sintomas de uma paralisia ou elas já se manifestam quando criança? A Suzete pergunta sobre isso. Conforme eu conversei anteriormente, a gente tem 3 causas clássicas que a gente classifica como causas que resultam em paralisia cerebral, que são as causas pré-natais, que acontecem durante a formação da criança, do bebê, as causas natais, que acontecem no momento do nascimento, e as causas pós-natais, que acontecem momentos depois do nascimento, às vezes alguns dias. Então, às vezes, você consegue fazer um diagnóstico quando você começa a fazer os exames no bebê, você não consegue diagnosticar no nascimento, mas durante o acompanhamento desse bebê, a partir do momento que ele está sendo examinado, está sendo acompanhado, às vezes começa a se perceber, por exemplo, que ele tem alguns sintomas que podem dar uma ideia de paralisia cerebral. Normalmente não tem essa coisa de sintoma, entendeu? Perfeito. Uma última pergunta, doutor Henrique. Jerusa pergunta se mau hálito por conta do cigarro, que pode ser indicado, além da higiene diária. E não fumar. É mais fácil pergunta. O doutor Varela já resumiu. Não fumar. Na realidade, o cigarro ele provoca uma situação de redução do fluxo salivar. Né? E essa redução do fluxo salivar ele beneficia aí esse mau hálito. Né? Então, você pode tentar se hidratar mais, mas o fundamental é realmente parar de fumar, ou pelo menos reduzir isso, e a higiene bucal com uma maior frequência. Então você pode, ao invés daquela clássica resposta, escovar os dentes ao menos 3 vezes ao dia. Na verdade, o ideal é sempre que você se alimentar de alguma coisa, escovar os dentes, mas é escovar com uma frequência maior e depois de fumar também. Tem algum endereço que as pessoas possam acessar mais rápido, doutor José Henrique de Oliveira? Sim, o endereço através do Impal Dental, né, www.impal.com.br. Impal de Instituto. Impal de Instituto é IN de navio PAO, Instituto de Previdência e Assistência Odontológica.com.br. Lá a gente tem informações referentes não só à nossa atuação, mas informações de prevenção e uma série de outras informações relevantes para a área de odontologia. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Doutor Aziz, algo que possa facilitar o contato com o senhor? Então, o nosso contato é com a nossa Sociedade de Cardiologia, né, no site www.socesp.org.br, né, Socesp, SOCESP.org.br, na qual a gente tem várias informações para leigos e para profissionais da área de saúde. Eu acho que é importante, quando as pessoas têm dúvida, entrar em contato com a gente. Nós estamos sempre à disposição para auxiliá-los aqui. Grato pela presença. Obrigado Varela, pelo convite. Algum endereço que a gente possa se comunicar com o senhor? Nós vamos disponibilizar o site da sociedade, nossa Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é o www.sbacv
onde lá nós temos todas as orientações, já falando também sobre doenças vasculares de modo geral, e até um link onde tem Procure o Seu Vascular, onde ela pode procurar até pela região de onde mora. Não é ao persistirem os sintomas. Ao persistirem os sintomas, o vascular deverá ser consultado. Ao surgirem os sintomas, procure um médico. Exatamente. Doutora Marilena Pástios, como se entra em contato com a senhora, com a associação? Eu vou deixar aqui o nosso site, que é www.cruzverde.org.br. Ali tem o endereço, tem um pouco do nosso trabalho e convidar todos vocês e todos os internautas aí e ouvintes do programa que venham conhecer o nosso projeto, o nosso trabalho, vale a pena. E agradecer as palavras do Dr. Varela, muito obrigada. E vocês são todos convidados de honra. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.